Glória a Deus, aleluia. Eu quero trazer uma palavra hoje sobre o cego Bartimeu, filho de Timeu. Há uma história por trás dos historiadores que escreveram sobre, porque a Bíblia fala que Bartimeu ele era filho de Timeu. Então quem era o pai do cego Bartimeu? O pai do cego Bartimeu era Timeu. Mas qual era a influência de Timeu que estava escrito na Bíblia? Que está escrito Bartimeu, filho de Timeu? Porque, de acordo com os historiadores, Timeu ele era um general de guerra, ele era um general romano, que ele prestava muito serviço a Roma. Ele deu muitas vitórias, ou seja, ele deu muitas vitórias a Roma, ele era um homem bem sucedido. Mas ali, quando ele chegou ao tempo da sua idade, ele foi encostado com uma espécie de soldo, ou seja, uma aposentadoria. E ali ele se afastou e começou a negociar e ficou um grande comerciante, um homem famoso. Mas com a chegada dos romanos na Palestina, aconteceu que seus bens foram confiscados e o soldo da aposentadoria cortado. Então aquele general ele deu muitas vitórias a Roma. Mas agora ele está ali independente, ele é uma pessoa de situação financeira boa. Aí agora Roma chega, confisca tudo dele. Então de cidadão bem-sucedido, tornou-se então um revoltoso. Então pela formação militar que ele possuía, ele liderou vários movimentos revoltosos contra os romanos e punha-se a destabilizar o governo romano na região. Então, quando ele se viu em uma situação que não valia mais nada, mas ele resolveu e foi fazer de volta aquilo que ele sabia fazer muito bem, que era lutar. Então veja o final, o que aconteceu com o filho dele, Timeu. Veja para quem sobrou. Então vá até o final nessa história para você ver. Louvado seja Deus. Então, o contingente militar romano na região identifica como uma pessoa perigosa e a ocupação romana na Palestina. Ou seja, em um resumo, Timeu foi perseguido, preso e morto, crucificado por causa da organização de revolta. Ou seja, ele foi acusado de ser um homem revoltoso, então ali ele foi condenado a ser morto, crucificado pelos romanos. Mas após a morte de Timeu, o mal passaria para os filhos, porque era isso que eles faziam. Quando aparecia uma pessoa que discordava deles, que eles o matavam, eles matavam também a família, para que não tivesse perigo de alguém se levantasse para vingar, ou de alguém que se levantasse com um pensamento daquele. Então você conhece pessoas, você conhece hoje algum movimento, alguma coisa que não pode discordar deles, que não pode pensar o contrário deles? Você conhece alguma coisa? Mas vamos continuar aqui no texto. Então os romanos mandaram arrancar os olhos de Bartimeu para evitar que se tornasse um revoltoso tão perigoso como seu pai. Então a crucificação dos contrários à ocupação romana
era um expediente muito praticado e muitas pessoas foram mortas. Então isso eles faziam com todas as pessoas que se levantavam ao contrário. Eu estou aqui lhe contando sobre os historiadores que falam a causa da cegueira de Bartimeu, mas daqui a pouco nós vamos ver que lições maravilhosas nós aprendemos com este cego. Então não saia desse vídeo, vá até o final, você vai ver que lições maravilhosas nós podemos aprender com esse cego que ficou cego injustamente, que ele não tinha culpa de nada, o pai estava defendendo uma causa, se o mataram o pai dele, mas o arrancaram os seus olhos. Então, como também era comum eliminar os filhos homens ou torná-lo deficiente para que não seguisse o exemplo dos seus pais. Então, e torna os filhos cegos de pais revoltosos, era muito comum. Passava a ser um exemplo vivo, não seguir o exemplo do pai. Então, era muito comum eles fazer isso e deixarem que era para os outros ver e não querer seguir aquele exemplo. Então, portanto, segundo a tradição, arrancar os olhos de Bartimeu para que não seguisse o exemplo de Timeu, seu pai. Aí você imagina aquela criança ter perdido seu pai e agora perder a sua visão. Perder a sua visão e carregar aquilo o resto da sua vida cego, mas vamos até o final. Louvado seja Deus, glorificado seja o nome do Senhor. Então, aqui no texto, Mateus e Marcos diz que o milagre aconteceu quando ele saía de Jericó, e Lucas diz quando ele se aproximava. É porque havia duas Jericó, a Jericó antiga e a Jericó nova que tinham construído. Mas não vamos perder tempo com isso não. Eu quero pular aqui para o vídeo não ficar tão grande. Eu quero pular aqui lições que aprendemos com o cego Bartimeu. Lições que você pode aprender e eu posso aprender com este cego que arrancaram os seus olhos. O cego Bartimeu, apesar de suas dificuldades não importantes, ou seja, lições, vejamos então essa lição. O cego Bartimeu, apesar de suas dificuldades, nos dá uma importante lição. Então vamos aprender. Louvado seja Deus. A entrada de uma cidade era localizada favorável para que um mendigo cego fizesse o seu apelo ao avistar as pessoas. Então ele ficava numa oportunidade ali que ele pudesse ver. Ele estava numa oportunidade que ele pudesse ver quem entrava e quem saía. O mendigo cego, ao chamar Jesus de filho de Davi, ele estava reconhecendo como o Messias. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe qual é a primeira coisa que nós podemos aprender com o cego Bartimeu? É que ele era cego, mas tinha visão. Mas pastor, como é isso, ser cego e ter visão? Você está vendo? Ele era cego, mas ele estava numa oportunidade em um lugar que quem entrava ou saía via ele. Ele era cego, mas ele clamou Jesus, filho de Davi. Então, aparentemente, a fama de Jesus era tal, como o cego imediatamente reconheceu que era ele, ou seja, ele cego, só pelo movimento, só pela fala, ele sabia. Aí ele clamou, Jesus, filho de Davi. Então a primeira lição que nós podemos aprender com esse cego
é que ele era cego, mas ele tinha visão. Que visão? Essa visão espiritual, essa visão de saber que o Messias estava na terra, que Jesus ia passar por ali, e o que ele estava esperando naquele dia, ele não saiu para mendigar, ele saiu para se encontrar com o Salvador, com aquele que poderia mudar completamente a história da sua vida. Segundo, o cego Bartimeu se humilhou. A segunda coisa que nós podemos aprender com o cego é que quem quer milagre, quem quer mudança de vida, quem quer bênção, se humilha. Ninguém pode imprensar Jesus na parede e dizer, ou o Senhor me dá isso, ou eu lhe abandono. Não, eu quero lhe dizer uma coisa, Jesus sem você é Jesus, Jesus sem você é o Salvador, Jesus sem você é o prometido das nações, Jesus sem você ele vai voltar. Agora você e eu sem Jesus, nós não somos nada. Você consegue entender isso? Então o ouvido ele ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Lá no livro de Marcos, capítulo 10, versículo 47. Então ele clamava, ele não parou de clamar, ele não apresentou nenhuma reivindicação a Deus, ou seja, baseado na sua própria realização, mas ele começou a clamar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então a primeira coisa que nós podemos aprender com o cego Bartimeu é que ele era cego, mas ele tinha visão espiritual. A segunda é que ele era cego, mas ele era humilde. Quem quer chamar a atenção de Jesus se humilha. Ele diz lá em Crônica, o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar minha face, se arrepender do seu mau caminho, eu ouvirei. Então o Senhor é o Deus daquele que se humilha a ele. Louvado seja Deus. Terceira coisa que nós podemos aprender com o cego Bartimeu. Bartimeu foi perseverante. Qual é a primeira lição que nós aprendemos? Que ele era cego, mas ele tinha visão espiritual. Você pode até não estar vendo nada acontecer, mas você pode ter uma visão espiritual para você enxergar o trabalhar, o desenrolar de Deus. Você pode... Louvado seja o nome do Senhor. Você pode até ter perdido as suas esperanças, você pode ter perdido as suas forças, mas você se humilhar e buscar, ele vai responder você. Então, terceiro, Bartimeu foi perseverante. Muitos repreendiam para que ele calasse, mas ele clamava cada vez mais, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então a terceira lição que nós podemos aprender é ser perseverante. Então se você tiver visão espiritual, se você tiver humildade e se você perseverar, você vai ter vitória. Você vai vencer essa batalha. Pode as coisas não estar do seu jeito, do jeito que você gostava que estivesse, mas quem disse que precisa ser do nosso jeito? Essa noite ele ainda falou aqui na igreja que as coisas é do jeito dele, e é mesmo. Não é do nosso jeito, é do jeito dele. Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos aprender com Bartimeu que diante daquelas dificuldades, diante daquela opressão, daquela pressão que alguém chegava e dizia, cala a boca, cego, tu não pode clamar o favor de outro homem, porque vão mandar te matar, só tem que clamar favor ao rei. Mas ele estava clamando favor sobre o rei do céu e rei da terra, Senhor dos senhores, louvado seja o nome do Senhor. A quarta lição que nós podemos aprender com o cego Bartimeu, filho de Timeu, que a história diz que arrancaram os seus olhos, o que nós podemos aprender
é que ele teve atitude. A primeira, qual foi, irmãos? A primeira lição é que ele era cego, mas tinha visão. A segunda lição, ele era cego, mas ele era humilde. A terceira lição é que ele era perseverante. A quarta lição é que ele teve atitude. Ele lançou de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. A capa naquela época, ela não era só apenas um vestuário comum, mas tinha um significado de uma identidade. Aquela capa, olha o que é que o cego dá uma lição aqui. Quem quer vida nova, deixa as coisas velhas para trás. Quem quer mudança de vida, se desprende do passado. Tem quantas pessoas hoje ainda estão embaraçadas com as coisas velhas, só relembrando o que aconteceu, o que não deixou de acontecer, vivendo ainda o passado. Cadê a nova criatura? Ele disse que aquele que não nascer de novo, ele jamais poderá ser salvo, porque é o que ele disse a Nicodemo. Tem pessoas que aceitam Cristo, tem movimento aí criado, que aceitam a Jesus, mas não mudou não, porque a pessoa ainda é cúmplice do passado, ainda vive presa. Ei, se você, tudo que aconteceu na sua vida, antes de você nascer de novo, você nasceu, você é uma nova criatura, você não deve mais nada. Nem Deus lança em rosto o seu passado. Quem lança em rosto é o homem, quem cobra é o homem. Cadê a nova criatura que ainda é presa a algo que fez do passado, que ainda tem que dar de conta de coisa do passado, quando era mundano? Essa não é a doutrina de Jesus, não. A doutrina de Jesus, ele chega para uma mulher que teve 5 maridos, que tem não é dela, ele diz: ei, eu te dou uma água, que nunca mais tu sentirás sede. Ele estava falando de salvação. Aquela mulher foi uma grande evangelista, uma grande missionária naquela região. Foi preciso Jesus mandar os seus discípulos, a sua turma, comprar pão. Então que vão comprar pão, que vão comprar o que quiser, mas que deixe Jesus fazer a obra. Louvado seja o nome do Senhor. Esse cego aqui nos dá mais essa lição de atitude. Ele se desprendeu, aquela capa dele, quem olhava sabia que ele era um mendigo. Perder aquela capa, como seria que no outro dia ele ia voltar para mendigar sem aquela capa, que ele não podia? Era uma espécie de farda que dava permissão a ele estar ali para pedir. Mas quem disse que o cego se lembrava mais disso? Ei, quem guarda o guarda-roupa de roupa velha, porque amava muito aquelas roupinhas, vai voltar a usar. Não se escandalize não. Aquele que guarda aquelas coisas que ele usava no passado, ele volta. Eu fui um homem que no passado eu possuía armamento na capital do Maranhão. Quando eu aceitei a Jesus, a primeira coisa que eu fiz foi entregar as armas, foi acabar, tirar aquilo da minha casa. Aí hoje é essa aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje é esse manual de instrução, essa Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus passada e escrito para você e para mim. Então o cego jogou logo a capa fora. Quem quer mudança de vida, volto a dizer, joga as coisas velhas para trás, deixa para lá. Quem errou, errou, o que fez, fez. Tem pessoas hoje com tantos anos de fé, ainda vive presa ao passado. Meu Deus, eu não sei o que, isso assim, ainda vive presa ao passado. Te liberta para o futuro, para uma nova vida em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então o cego Bartimeu precisou se desprender de sua capa, o qual representava pelo menos
três coisas para ele. Olha, o que é que a capa representava? Isso é uma palavra rica, irmão. Isso é uma palavra rica. Essa capa representava pelo menos três coisas para o cego. Primeira, algo do seu passado que representava sua miséria. Tem pessoas ainda que gostam de guardar coisas que representam a sua miséria. O coração é mais do que um baú ainda para guardar coisas velhas, para guardar erro das outras pessoas, para dizer o que é certo, para dizer o que é errado. Se desprende, embora que esse baú velho, dá uma limpeza nele e deixa Cristo encher das coisas dele, no nome do Senhor Jesus. Três coisas. A primeira, algo que representava a miséria dele. Segundo, uma coisa que era apegada a ele. Aquela capa era a maior companhia daquele cego. Para onde ele ia, ele tinha que levar aquela capa. Terceiro, o objeto que atrapalhava ele correr ou se locomover rápido. Portanto, devemos também renunciar essas coisas para nos aproximar de Jesus. Aquela capa também empatava dele correr. Quantas pessoas hoje ainda estão presas a várias coisas que embaraçam elas, que não deixam elas andar, que não deixam elas ter uma nova vida, viver uma nova vida, ainda vive em até aceitar a Cristo, mas ainda vive presa ao passado, ainda vive presa naquela vida que teve no passado. Se você ainda vive presa porque nunca nasceu de novo, porque se você nascer de novo, você colocar o capacete da salvação, se você colocar a couraça da justiça, se você pegar o sapato do evangelho, se você colocar o escudo da fé, então se você tem o capacete, você vai ter uma renovação de mente. Se você vestiu a couraça da justiça, o seu coração foi transformado e está protegido. Se você calçou o sapato do evangelho, você pode andar em qualquer lugar, você pode pisar em qualquer terra. Se você empunhou o escudo da fé, todos os dardos inflamados do maligno vão ser desfeitos, vão ser vencidos. Aonde você for passando, você vai tendo vitória, no nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Então prendi, ele jogou logo fora e correu até Jesus. Mas eu falei quinto. Você lembra a primeira lição que nós aprendemos? Ele era cego, mas ele tinha visão espiritual. Segundo, ele era cego, mas ele era humilde. Terceiro, então ele era cego, ele era humilde. Terceiro, ele era perseverante. Quarto, ele teve atitude. Ele se desprendeu daquilo, ele nem lembrou, vou precisar dessa capa para continuar pedindo, não. Ele jogou e correu até Jesus. Quinto, louvado seja Deus, ele seguiu a Jesus. Então, Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Muitos foram curados por Jesus, mas nem todos seguiram a ele. Então, Bartimeu é diferente. Mesmo depois de receber o seu milagre, ele não se contenta em ser apenas curado, mas deseja seguir a Jesus. Foi o mesmo caso meu. Eu tenho um desejo de seguir a Cristo, eu tenho um desejo de servir a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu fui curado também. Jesus restituiu a minha vida. Hoje criticado, a gente hoje é perseguido por pregar a palavra de Deus, pessoas têm ódio, mas nós temos prazer de seguir a Ele, porque eu tive um dia no fundo do poço, mas Ele me ajudou, ainda hoje Ele tem ajudado. Louvado seja o nome do Senhor. Mas esse cego, quando ele disse, que queres que eu te faça? Ele disse, eu quero ver.
Então Jesus disse, eu sou o caminho, glória a Deus. Portanto, que possamos verdadeiramente seguir a Jesus, não somente admirador no beijo do caminho, mas seguir de verdade, seguir a Ele. Então a conclusão aqui, apesar de ser cego, Bartimeu tinha visão. Apesar de ser cego, Bartimeu se humilhou. Apesar de ser cego, Bartimeu foi perseverante. Apesar de ser cego, Bartimeu teve atitude. Apesar de ser cego, mas ele, depois de curado, seguiu a Jesus. Então você tem tido visão espiritual para conseguir compreender o que está acontecendo? Deus lhe dá visão. Se você não tem fé, não tem sabedoria, peça a Ele. Louvado seja Deus. Então o cego se humilhou, você tem se humilhado? Ele diz na palavra dele, pedi, dá-se-vos-á. Se você bater, continuar batendo, uma hora essa porta vai se abrir. Então, terceiro, ele foi perseverante. Se você desistir, não vai chegar a lugar nenhum. Ele diz que é aquele que perseverar até o fim herdará a coroa da justiça. Então, o que for até o final, não é aquele que desistir, não. Louvado seja Deus. Então, vamos terminar. Apesar de toda a injustiça que Bartimeu poderia ter sofrido em sua vida, Deus lhe deu uma oportunidade, a qual ele aproveitou muito bem, tá vendo? Você viu a história, que arrancaram os seus olhos, que ele ficou sem pai e cego. Imagina o quanto esse homem sofreu, mas Deus preparou uma oportunidade para ele e ele não perdeu. Você estará perdendo a sua oportunidade, a oportunidade é essa. A oportunidade é essa de se achegar a Cristo. Tu espera em alguém achando que vai resolver tua vida, tu te decepciona. A saída é Jesus. Você pode esperar a mudança no que você quiser, cada vez vai ficar pior, porque se aproxima a vinda de Jesus, se aproxima o arrebatamento. Então vamos se pegar a Ele, vamos voltar a se congregar, vamos voltar a buscar Ele, vamos se humilhar a Ele, que Ele vai nos dar vitória. Então a oportunidade do cego foi essa. Deus lhe deu uma oportunidade a qual ele aproveitou muito bem. Deus sempre nos dá uma oportunidade de encontrar o Senhor no caminho verdadeiro. Louvado seja Deus. É o que eu estou lhe falando. Aquelas pessoas que nunca tiveram uma experiência com Deus, elas querem tomar de nós a palavra. Elas querem tomar de nós a doutrina. Ei, quem foi treinado nisso aqui, quem lê isso aqui, quem mastiga isso aqui, não quem já viu as coisas de Deus, quem tem experiência, não vai se iludir. Ele diz que pode aparecer anjo pregando outra doutrina, seja anátema, e pessoas vêm com o movimento criado de um dia a outro, de um dia do outro, inventando. Não. A palavra é essa aqui, ó. Não vai para isso não. Lembra do que eu te falei? Pergunta no pop Google, Google, o que significa MNS, que ele vai te dizer que é um movimento de 1930 lá nos Estados Unidos. Pergunta a ele, vai para essa palavra, guarda no teu coração, que mesmo se tocar fogo nela, ela vai estar aqui no teu coração. Depois que ela estiver aqui, ninguém pode arrancar do teu coração. De maneira alguma nada vai arrancar, porque ela está viva. Hoje a pessoa diz uma coisa, aí a palavra aqui fala, não revida, eu não revido. Hoje a pessoa cria uma coisa, a palavra diz, quem te justifica é Cristo. Louvado seja Deus. A pessoa faz uma coisa ruim comigo, a palavra diz assim, perdoa, porque é a vontade do Senhor. Então é desse jeito. Se a palavra está no seu coração, a pessoa chega, dá uma palavra, diz, já está derrotado. A palavra diz assim, ó, de maneira alguma. Ela está aqui.
A palavra, quando você passa por injustiça, a palavra diz lá no Salmo 119, versículo ali 71, 72, 73, diz assim: foi bom ter sido afligido para conhecer os meus estatutos, a minha lei, que é melhor do que ouro e prata, tá vendo? Então as coisas acontecem contigo para tu se aproximar de Deus, para tu ficar melhor. Não é para te matar, não. Tu vai vencer. Compartilha esta palavra e creia que tu vai vencer. Tu estás numa escola de aprendizado espiritual e nós vamos vencer. Eu tenho uma experiência com esta palavra aqui, que quanto mais as coisas se aproximam como está agora, caminhando assim baseadamente com aquela história do passado que eu lhe contei aqui de Roma, mas é que o povo se aproxima de Deus. Agora está meio contrário, o povo está distanciando. Eles se distanciaram, mas eles vão voltar. Eles vão voltar porque Jesus não vai perder para o diabo. Então que Deus lhe abençoe no nome de Jesus. Amém.